Olá e bem-vindo de volta ao nosso curso de Web Design. Estamos agora na nossa quinta aula e nela vamos continuar a falar sobre o Bootstrap, vendo algumas classes principais, algumas ferramentas principais de configuração de estilo. Então vamos começar logo depois da vinheta. A gente começa falando das classes de cores. Neste exemplo aí, a gente está usando as cores para fazermos botões, mas daqui a 2 ou 3 slides a gente vai falar dos botões. Vamos focar agora simplesmente nas cores. O Bootstrap tem essa definição desses nomes aí para designar as cores que nem vocês estão vendo nos slides. Por exemplo, o primeiro ali, o azulzinho, é essa cor que ele chama de primária, o cinza é o que ele chama de secundária, o verde é o que ele chama de sucesso e por aí vai. E se a gente quiser fazer alguma coisa com essa cor, a gente coloca o que a gente quer fazer, o hífen e o nome da cor. Por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer que o background de algo do nosso texto, um texto, uma div, algo no nosso site, tenha um background vermelho. Então a gente vai lá e coloca a classe BG de background, hífen, danger. E aí a gente vai usar essa classe. Se a gente quiser que um texto tenha a cor de amarelo, aí a gente coloca text, hífen, warning, por exemplo. Essas são só sugestões que a gente pode usar aí para enfeitar o nosso texto. Portanto, a prática que a gente vai fazer agora vai ser justamente usar esse esquema de cores para poder enfeitar o site que a gente está fazendo. Então, essa é a parte que vocês pausam o vídeo, deem uma enfeitada aí no site e voltem para ver como que eu vou fazer do lado de cá. Então, já abri aqui o meu index.html, que a gente vem editando ao longo de nossas aulas, e eu vou fazer o seguinte, vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. O seguinte, aqui está a minha classe que define a linha. Vamos voltar aqui no site só para a gente relembrar. Esse preto aqui bem escuro é a div container fluido. Aí dentro aqui eu tenho a linha, que eu defino a linha, eu defino a coluna que está ali mais escura e a coluna que está ali naquele verde ciano. Então, aqui ao invés de eu fazer esse estilo background color por aqui, o que eu vou fazer, vou apagar, e aqui nas classes eu vou colocar uma nova classe que vai ser a classe de background, né, BG dark. Mesma coisa eu farei aqui. Então, vou tirar esse estilo aqui, que tá esse outro ciano, e vou usar o ciano do Bootstrap aqui, vou usar um BG info. Vamos salvar, vamos ver aqui como é que tá ficando. Aí a gente pôde observar uma leve mudança no tom, agora sim a gente está usando essas cores que o Bootstrap reserva pra gente. Fazer mais uma aqui, Vamos, nesse texto aqui, vamos colocá-lo um text warning, para ele ficar mais amarelado. Tá ficando legal. Mas vamos colocar uma cor mais escura aqui. Vamos deixar um text dark mesmo. E aqui no raw, na verdade no container fluido, onde está esse background color black que eu vou tirar, e vou colocar um BG secundário, vou ficar um cinza. Isso, desta forma. Beleza. Os botões, como prometido. Uma novidade que pode ser para vocês aqui agora é que a gente tem também a tag button, como a gente viu no slide para cá, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente está usando essa tag, tá vendo? Com o fechamento dela para designar os botões que a gente está vendo aí. A tag button a gente geralmente usa quando a gente quer fazer um botão que vai realizar alguma ação de abrir uma janela, de mudar a cor de alguma coisa, alguma ação. Mas a gente também pode fazer um botão usando a tag A, que a gente já conhece, que geralmente a gente usa para links. E a gente pode usar as classes relativas a botões tanto na tag A quanto na tag button. Tanto faz, o enfeite vai ser o mesmo. Então, por exemplo, aqui a gente, no que está ali embaixo, que é cópia do que vocês viram nos slides lá para trás, onde a gente descobriu as cores, são as tags BTN, as classes BTN, hífen,
e a cor, do mesmo jeito. E além das cores, a gente pode brincar com os botões da seguinte forma. A gente tem a classe btn-lg para poder fazer com que o botão fique maior, btn-sm para ficar menor. Tem o btn-block, que aí o botão vai ocupar todo o espaço disponível para ele e pode ser usado o btn-block junto com o btn-lg, junto com o btn da cor, né? E obrigatoriamente a gente tem que colocar somente a tag btn, a classe btn, para poder indicar que é um botão, né? Para poder indicar que a gente vai incorporar os estilos de botão. E isso, em todos os exemplos que vocês estão vendo nesse slide, eles foram feitos usando a tag button, mas tanto faz, a gente poderia fazer a mesma coisa usando a tag a tag para links. Outra classe interessante também é onde a gente usa a cor, btn e sem cor. Se a gente colocar um outline no meio, ele vai dar esse efeitozinho aí da borda, quando você passa o mouse que ele colore, tem outro efeito também que é bonito. A gente tem também, agora mais embaixo no slide, à esquerda aí, a gente tem a classe Active e à direita a gente está usando ali uma propriedade, não uma classe, propriedade Disable, mas também tem a classe Disable. Que aí no Active, passa de slide aqui que a gente está explicando justamente isso, a classe Active ela é só um efeito de estilo para parecer que o botão está clicado. Ele parece que está clicado, é só um estilo. No entanto, tanto a propriedade quanto a classe Disable, de fato, desabilitam o botão. Você não pode mais clicar nele. Se você clicar, não vai ter nenhum efeito quando está sob a propriedade ou a classe Disable. Entendeu? Vamos para mais uma prática, então? Vocês se lembram daquele link que a gente fez para o sumário.html? No meu site, no caso, está lá em cima. A gente vai personalizá-lo com as classes de botões que a gente descobriu agora. Então esse é o momento que você pausa, brinca aí com o seu site e volta para ver como que eu vou fazer com o meu daqui, beleza? Aqui está o meu link que eu fiz. Então, com muita dor no coração, vou tirar essa classe meu link. Brincadeira, vocês podem misturar as classes de vocês com as classes do Bootstrap, vocês até devem fazer isso. Mas no caso aqui, vamos só colocar as do Bootstrap de uma vez. Vou usar btn para indicar com o botão. Vou colocar um btn warning e também vou usar um btn block para poder ocupar todo o espaço. Vamos dar um Ctrl S. Vamos vir aqui ver como é que ficou. Aqui o nosso botão bacana. Agora eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Tá vendo essas bordas aqui, ó? Que o botão ele é arredondado. E aí aqui tem essa parte cinza e tem essa borda branca aqui. Vou fazer de um jeito que vai ficar melhor. Vou fazer o seguinte. Aqui na classe do container que eu estou usando esse background. Não vou usar ele mais aqui. E vou usar esse background na minha página inteira. Então vou colocar a classe lá na classe, vou colocar essa classe lá na tag body. Então aqui eu vou definir o background da minha página inteira. Vou dar um F5. Beleza, vocês podem ver corrigir esse detalhezinho aqui, ó. Acho que ficou até mais legal assim. Vou fazer uma última coisa, que eu vou usar esse botão do jeito outline. Ah, beleza, ó. Gostei, acho que assim ficou bacana. Outra classe que a gente tem também é a classe img fluid para fazer imagens fluidas. Como assim, né? Imagens fluidas? Imagens que se ajustam ao tamanho disponível da tela. Porque se a gente simplesmente usar a tag img para colocar uma imagem de uma maneira mais crua, a imagem vai ficar ali no nosso site do jeito que ela é, do tamanho que ela é. Então, se for uma imagem muito grande, ou você estiver num espaço pequeno, você vai ter que arrastar para o lado, arrastar para cima e para baixo para poder ver a imagem. Mas com a classe img fluid, ela fica responsiva. A nossa prática agora, portanto, vai ser adicionar uma imagem fluida, claro, em uma coluna do nosso site. Uma coluna a gente pôs o texto, na outra a gente colocou, a gente vai colocar agora na prática a imagem. Mas antes de vocês fazerem, vou mostrar para vocês aqui. Aqui na pasta que a gente baixou para brincar no site, tem uma outra pasta que chama img, que tem 3 imagens aqui, se vocês quiserem utilizar. Ou se vocês quiserem carregar uma imagem de vocês aí, que vocês têm salvo para poder usar, fiquem à vontade. Então, esse é o momento que vocês pausam e tentam fazer, que eu vou fazer daqui a pouco, beleza? Vamos lá então.
eu vou adicionar nessa outra coluna, na coluna de baixo está o texto, então eu vou adicionar nessas aqui. Primeira coisa, eu vou tirar essas quebras de linha porque eu não preciso mais delas, porque eu vou colocar a imagem. Vou colocar a tag img, a classe para a gente não se esquecer, eu vou colocar imgFluid para ficar responsivo. E agora qual a imagem que eu quero? Vamos lá, vamos falar onde que ela está. Relativo ao index.html, ela está na pasta imagem. Deixa eu só conferir o nome dela aqui, qual que eu vou querer usar. É img, né? Na verdade, a pasta chama img. Eu vou usar a do cachorrinho, vou usar o cachorro.jpg. Beleza, img barra cachorro.jpg. Fechar a tag. Quer dizer, né? Fechar o símbolo ali de maior que, porque a tag img ela não tem fechamento. Vamos salvar. Vamos verificar agora F5. Agora sim. Isso daí tá ficando muito bacana no nosso site. Outra coisa também que a gente pode adicionar à imagem, que são as bordas. A gente tem essa classe de image thumbnail, que é uma borda fininha, uma borda clarinha, fininha ao redor da imagem. Se a gente quiser colorir uma borda, a gente pode usar border, traço, a cor ou a espessura, né? Border, traço, a espessura e depois border, traço, a cor. Se a gente quiser remover a borda, a gente pode usar border, traço, 0, que aí é uma borda de tamanho 0, não uma borda removida. Se a gente quiser selecionar ou fazer a modificação só com um lado da borda, o lado de cima, de baixo, da esquerda, da direita, a gente pode usar o border top para a borda de cima, border bottom para de baixo, e vocês já entenderam o raciocínio. Outras configurações que a gente tem para a borda, outras classes que a gente pode usar. A gente tem a classe Rounded, que vai arredondar um pouquinho as bordinhas. Isso dá um acabamento fino muito bacana, que é o exemplo ali da esquerda. O exemplo do meio, a gente tem o Rounded Circle, que vai arredondar bastante. Se a imagem tiver proporções quadradas, vai fazer de fato um círculo, senão vai fazer uma elipse. E a gente tem o Rounded Pill, que de novo, se tiver proporções quadradas, vai fazer um círculo, mas senão vai fazer esse formato aí de pílula. E a nossa prática vai ser a gente colocar uma borda na imagem que a gente colocou no nosso site agora. Então, bora lá. Só lembrando que este é o momento que vocês pausam, tentem fazer e daqui a pouco voltam para ver como que eu faço, beleza? Seguindo então, bem tranquilo, eu vou colocar aqui uma borda, image, thumbnail, vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar o rounded, vamos salvar, né, claro. Aí, como vocês podem observar, só para a gente ver o efeito do rounded, aqui as quinas estão bem quadradas. Eu vou dar o F5. Dá para ver que elas ficaram aqui, ó, levemente arredondadas, tá vendo? E com o thumbnail ficou esse espacinho em branco em volta. Vou fazer diferente aqui, só para a gente ir testando, vendo como é que vai ficar, né? Eu vou tirar o thumbnail e vou colocar o rounded e o salvar. Aí ele ficou com esse efeito aqui, ó, com um semicírculo na borda de cá, um semicírculo na borda de lá. Bem bacana, acho que eu vou deixar desse jeito aí mesmo. Uma outra coisa que a gente tem e pode usar, e não necessariamente a gente vai precisar do Bootstrap para isso, mas é muito bacana a gente usar, são os ícones. O que são os ícones? Sabe aquela lupinha que tem na barra de pesquisa em alguns sites, aquele símbolo da lupinha, aquilo ali pode ser um ícone. Aquele símbolo redondo, preenchido com um izinho no meio, que geralmente indica informação, info, né? É um ícone. E são desenhos simples e muito pequenos que a gente usa no site. Para fazê-los, como que a gente pode usar ícones? Você poderia ir lá na internet, pegar uma imagem de uma lupa bem simples, uma imagem no estilo .png, sem fundo, e colocar. Mas aí ia dar muito trabalho, é melhor você usar um recurso vetorial para isso, uma imagem vetorial. E com isso, geralmente, os ícones são tipo .svg, o formato de vetores. E com ele sendo o formato de vetores, dessa forma, os ícones, a gente ainda consegue usar algumas coisas de texto neles. A gente pode brincar com os ícones como se eles fossem texto. A gente pode usar o text com a cor que a gente quiser e tudo mais. A gente pode usar background color e a gente consegue fazer várias coisas com os ícones como se eles fossem fontes de teclado que a gente digitou. E de uma maneira bem bacana. Mas a gente vai deixar aí de forma de curiosidade. A gente não vai usar ícones agora no nosso site, mas se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade. Geralmente o que a gente tem que fazer é baixar uma pasta de ícones e incluí-la no nosso site, no head, usando o tag link para indicar que lá estão os ícones.
E no body a gente tem a tag spam para colocar, a gente tem a tag i, eu acho, se eu não me engano. E aí a gente vai e coloca a tag e indica o ícone. É bem tranquilo. A gente vai deixar aí, e tem ali no lugar de sempre, a gente coloca os links. Tem mais referências se vocês quiserem ver. Aqui a gente vai ver um exemplo com o Font Awesome, que é o que a gente usa lá no Patch. São esses iconezinhos aí que vocês estão vendo. E lá no site do Patch, com o Font Awesome, a gente usa a tag i, como eu falei. Tag i, e na classe a gente coloquei FAS, né, que é Font Awesome Solid, que é o tipo do ícone que a gente está usando, e o nome do ícone. E só com isso o ícone já aparece lá. E a gente poderia colocar na classe, a gente poderia colocar text danger, se a gente quisesse deixar vermelho, background, para poder enfeitar, etc. Outra classe, outro conjunto de classes que a gente também pode usar no Bootstrap são os alertas, para fazer essas caixinhas aí com os avisos, e a gente pode colori-las da forma que for. E para fazer isso é muito simples, é só a gente usar uma div e colocar a classe alerta nesta div. E depois preencher a div com o que a gente quiser. Como no trecho de código acima e abaixo a gente tem vários alertas, um de cada cor. A nossa última prática da aula de hoje, portanto, vai ser a gente navegar até a nossa parte do nosso site, que se chama curso bootstrap alertas.html, e ver qual alerta que está faltando lá e colocá-lo. A gente, no slide aqui, ó, vou botar a gente tem um alerta de cada cor, e nesse arquivo aí, alertas.html, está faltando um, e a gente vai completá-lo. Antes de vocês fazerem, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui no nosso site, se a gente clicar em sumário, aí a gente tem aqui alertas, a gente pode ver que um deles está faltando. Vamos voltar, vou voltar aqui ao index, vou abrir a nossa pasta do curso, vamos ver que é em curso, né? Curso, bootstrap, alertas.html, vou abrir aqui com o Notepad. Então, beleza, essa é a parte que vocês pausam, tentem fazer e voltem para me ver fazendo, beleza? Vamos lá então. O que está faltando é o alerta info. Eu vou colocá-lo aqui logo depois do warning. Vou copiar, deixar esse espacinho aqui para vocês verem qual que eu estou colocando. E ele é da classe alerta da cor. Aqui ele tem o role, alert. É bom a gente ir inspecionando, né? Olhando o que tem nessas divs, nessas configurações. Porque basicamente, quando a gente quiser fazer alguma coisa um pouquinho mais complicada, a gente pode olhar uma que já está feita, copiar, colar e descobrir onde que a gente tem que modificar. É uma habilidade interessante para a gente desenvolver. Vamos olhar aqui tem um texto, esse na verdade não é um warning, agora é um info, link, beleza. Acho que assim está bom, vamos salvar, vamos lá, sumário, alertas e beleza, tá aqui o alerta que estava faltando. Última coisa que a gente vai ver hoje, a título de exemplo, são os cards, que são essa configuração um pouco maior aí, né, de alinhamento de divs e de outras coisas, mas que eles têm esse display aí mais bonitinho, que encaixotadinho, parece uma cartinha, e a gente pode pôr uma imagem, um texto no meio, um botão, a gente pode enfeitar do jeito que a gente quiser. Mas é interessante a gente conhecer os cards e a gente usá-los lá no site do Patch. Inclusive lá no site do Patch a gente acha exemplo de tudo que a gente está falando, ou pelo menos da maioria das coisas que a gente está falando aqui no curso. Por exemplo, os cards, os ícones, vocês podem ir lá dando uma olhada e inspecionando. Então a aula de hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.